Senhor, obrigada por mais um dia, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos acorda, nos dá aí o fôlego da vida. Esse presente, Pai, que é acordar e saber que estamos aqui à sua disposição, Senhor. Eis-me aqui para o que o Senhor precisar, para o que o Senhor quer fazer na minha vida, que o Senhor faça, Pai. O Espírito Santo tem a liberdade em agir na minha vida, em me transformar, em me capacitar, em me afiar, em me moldar. Que o Senhor use pessoas ao meu redor, que o Senhor use situações para que eu aprenda cada vez mais, para que eu esteja alinhada aos seus propósitos cada vez mais, Pai. Eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço que o Espírito Santo conduza esse devocional de hoje, que diminua eu, que cresça o Senhor, que o Espírito Santo transborde, que faça um filtro para cada uma das pessoas que forem escutar esse devocional, que elas escutem, que elas entendam aquilo que o Senhor quer que elas entendam, Pai. Que esse filtro venha passar pelos ouvidos e que vá direto para o coração de cada um de nós, para que nós possamos ter consciência e verdadeiramente acontecer a transformação que o Senhor almeja para cada um de nós, Pai. Amém. Hoje estamos no dia 21. Tema é Permita ser afiado. A passagem bíblica aqui é em Provérbios. Provérbios 27:17. E fala assim: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não entendi muita coisa. Eu fiquei com dúvida nisso aqui da outra vez que eu li. E aí é só meu orgulho não querendo deixar encontrar, né, as respostas, no meu caso. E aí eu fui um pouco mais a fundo. E aí, o que que quer dizer quando o homem afia seu companheiro? Ferro afia ferro. Para afiar uma faca, precisamos de outro ferro, outro metal ali, para causar o atrito, e só assim ela sai afiada. Então tem barulho, tem ranhaduras, tem o atrito entre uma coisa e outra, e no final ela sai ótima. Vai cortar melhor a carne, vai cortar melhor aquilo que a faca tem ali a função, para aquilo que você vai usar na função ali de cortar. Um legume, enfim. E aí, o que estamos falando de nós? Meros mortais. Como que uma pessoa vai afiar outra pessoa? E aí vem para comunicação. Mais específico, feedback. E aí, o tema é de humildade. E ontem nós trouxemos aqui 5 passos rapidinho, assim, né? Óbvios, para falar de humildade. E eu gosto bastante também do feedback. Porque o feedback, a forma correta de se ouvir um feedback, de receber um feedback é com a boca calada. O quanto é doloroso ouvir um feedback, na maioria das vezes, né? Um feedback de correção, claro, porque temos ali um feedback de validação, tem um feedback de parabéns, você está indo bem, está no caminho. Esse aí tranquilo, né? Esse daí tá tranquilo. Mas eu tô falando do feedback de correção.
Não gostei desse comportamento. Não gostei do jeito que você fez isso. Não gostei que você falou aquilo naquele momento. Não gostei que você falou comigo assim na frente das pessoas. Eu não gostei que você fez isso e isso lá no trabalho. De quem você está recebendo feedbacks? E aqui tem duas coisas diferentes, né? De quem você está recebendo feedback e de quem você permite receber feedback. E aqui a Camila traz que as pessoas que mais nos exortam, que mais traz feedback, que não tem como. Ai, gente, desculpa, hoje eu tô com sono. Que não tem como não receber feedback dentro de um relacionamento. A pessoa que mais nos afia, geralmente, é os nossos companheiros, o marido ou a esposa. É aquela pessoa que dorme e acorda com você. É aquela pessoa que geralmente vai educar os filhos junto com você. É aquela pessoa em que paga as contas junto com você, que planeja as suas férias, que planeja as férias em família junto com você, que planeja como que vai ser o seu final de semana junto com você. E aí, geralmente, quando nós escutamos uma exortação, um feedback dessa pessoa, precisamos ter um cuidado. Porque se estamos ali cheio de ego, cheio de orgulho, podemos levar isso só como uma crítica. Ah, que saco, de novo você está falando isso. Realmente, eu não mudo mesmo. Falei ontem isso. Realmente, eu tô errada, sempre tô errada, ok. Você tá certo toda hora. Eu calei a boca e falei, tá, ô lindinha, orgulhosa. As coisas estão acontecendo muito rápido aqui dentro da minha mente, né? Tá vindo muito rápido as respostas. Eu falei, já veio na boca. E ainda não pedi desculpa, tá? Aí eu falei assim, eu não quero conversar agora. Mas é que esse não é o momento, não vou falar agora. Pode continuar, então. Eu só tô te dando uma exortação, ok, mas não é o momento. Ok, mas eu não quero ouvir agora. Dá depois. Outro dia, outra hora. Agora, nesse momento, não. Vai virar uma discussão. Eu vou receber como uma crítica e não como uma exortação. Essa é a beleza de se conhecer, né? Que eu vou errar. Isso é fato. Eu não tô aqui para me tornar a perfeita. Acho que caiu a internet. Eu não tô aqui para me tornar a perfeitinha. Não tenho nem pretensão. Hoje eu não tenho nem pretensão disso. Já tive. Não, eu preciso ser a melhor. Preciso ser a mais legal. Hoje não. Hoje eu preciso ser importante. Hoje eu preciso ser amada. Hoje eu preciso ser aceita. Não a perfeita. A que não erra. Isso é orgulho. E aí, geralmente, né? Falando aí, que a maioria das vezes, geralmente, quem mais nos afia é ali nosso companheiro de vida. Thalita, eu não tenho companheiro de vida. Quem é a pessoa que está aí super próximo, talvez que você está enxergando só como super crítico, super crítica na sua vida. E aí a Camila fala assim, a pessoa que mais afiou a Camila.
É o Paulo Vieira. E muitas vezes, quando ele dava a exortação, quando ele dava o feedback, ela falava: Meu Deus, casei com a minha mãe. Que cara crítico. Casei com a minha mãe. Essas eram as palavras da Camila, que já foram as minhas por muito tempo. E aí, o porquê que nós nos comportamos dessa forma? Vou ler um pedacinho aqui, tá? Para você entender que está no comando na nossa vida, ego é o quê? Orgulho. Sempre que o ego está no comando da nossa vida, quando uma outra pessoa nos confronta com a verdade, ou pelo menos com o que é verdade para ela sobre nós. Então, como que o meu marido me enxerga aquilo é a verdade para ele. Talvez não seja realmente como eu sou ou como eu estou me enxergando, mas naquele momento, nossa reação inicial tende a ser de resistência. E o nome que dou a essa resistência é ofensa. E aí, eu me ofendo, pois me sinto julgada e injustiçada. E o diálogo interno diz: como essa pessoa que eu amo tanto, a quem eu sirvo tanto, a quem eu me dedico tanto, a quem eu cuido e que eu ajudo tanto, pode dizer isso ao meu respeito. Então, eu tô fazendo ali o 100% para aquela pessoa. Como que ele não tá vendo? Como que essa pessoa não tá vendo? Ela tá sendo ingrata. Tudo que eu tô fazendo, você ainda tá reclamando de isso aqui? E aí ela diz aqui, essa pessoa está errada. E nesse momento, a ofensa traz mais dois elementos. O orgulho te entrega mais dois elementos. A negação e a invalidação da opinião daquela pessoa, a opinião do outro. E como neguei e invalidei tudo que eu ouvi sobre os meus erros, a pessoa me deu um feedback, eu não acatei o feedback, ainda reclamei, neguei, invalidei, o meu cérebro entende um comando que eu estou 100% certa e que eu não preciso mudar. Não tenho nenhuma mudança, meu cérebro tá lá, ó, tô de boa. Ei, lindinha, nada a ver isso aí que você tá falando. Eu aqui, ó, tô ok. Vou mudar para quê? E mais uma vez, o mal que existe em mim vence e me impede de obedecer a Deus, que me mandou ser humilde e mansa, como Jesus. Esse mal me roubou a possibilidade de refletir sobre o feedback, ver o quanto de verdade existe nele para eu poder aprender e mudar. Mesmo que apenas 1% da crítica tenha fundamento, ela pode produzir crescimento na minha vida. Isso aqui foi a Camila explicando na prática como que o orgulho age na nossa vida, o porquê ouvir um feedback. Então, quando nós somos ali, estamos sendo ali afiados, gerando um conflito, né? Então, vamos lá, nos comparar com uma faca sendo afiada. Vai fazer barulho, vai ter atrito, vai ter ranhaduras, mas trazendo para o relacionamento, duas pessoas, como que são esses atritos? O que é essa afiação? E a gente traz para um feedback, para exortação, para uma comunicação. Às vezes uma comunicação tem, eu atendo uma pessoa e ele falou assim, eu vou, uma das decisões que ele tomou lá, né?
eu vou ter uma conversa difícil com a minha esposa. Aí eu, como coach, já vou ali implementando algumas palavras que não é legal usar, que, né, você está dando ali um comando para o seu cérebro que pode te afastar, ou então pode gerar um conflito maior ainda. Aí eu falei para ele, o que que quer dizer uma conversa difícil para você? Ele falou, uma conversa que geralmente a gente vai ter que ter ali, vai ter uma briga, tá? Mas que no final vai ser ok. Eu falei, ok. Tem como você chegar no resultado final sem uma briga? Eu falei, pode ser que sim. Eu falei, e se você mudasse essa comunicação para uma conversa madura, uma conversa respeitosa, uma conversa com limites, mas também com muito amor? Geraria tanta briga assim? Ele falou, olhando por esse lado, não, porque eu estaria colocando meu ponto de vista e ela também estaria aberta. Falei, faz sentido então para você trocar? O que que ele trocou a princípio? Só as palavras. Mas junto com as palavras ele trouxe um novo significado. Então não foi mais uma conversa difícil onde geraria brigas. E sim uma conversa onde ele iria expor o ponto de vista dele e também gostaria de ouvir o ponto de vista dela. Bem maluco, né? E geralmente é isso que acontece nas nossas vidas. Nós estamos ali tão armados quando o ego tá lá em cima, quando o orgulho tá, né? Tem várias camadas aí de ego, de orgulho. E nós vamos receber uma exortação, nós vamos receber um feedback. Exortação, ela tem 5 níveis, tá? Você começa ali com preciso te dizer algo e vai passando ali por 5 níveis. Então você começa super manso e o último nível de exortação já é quase uma briga, mas ainda assim é uma exortação. E geralmente nós temos exortações com relacionamento, tá? Marido, esposa, enfim. E aí ontem o Jonathan, né, falando comigo ali, gente, eu tava assim extremamente cansada. Eu estou na minha mentalidade, tá? Passando do meu perfil comportamental, do meu natural, e incluindo muito outro perfil adaptado para me relacionar melhor com pessoas. E aí isso gasta muita energia, e eu não tive tempo para recarregar minha energia. E aí quando eu chego em casa, eu quero só recarregar minha energia, mas ele não tá na mesma pegada que eu. Ele tá recarregado, ele se carrega com pessoas, eu descarrego com pessoas. E aí a gente veio, ele um dia inteiro de network, eu tô vindo de uma semana toda de treinamento, onde eu tenho muito relacionamento ali com as pessoas. E aí eu tava assim, tipo, sabe a caixinha do nada que homem entra? Eu sou a Eu nem digo mais que é só de homem, porque eu entro na caixinha do nada assim, pisei em casa, eu quero minha caixinha. E aí eu tava nessa pegada, assim, foi tomar banho e ele pipipi, falando, 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 falando. Na verdade, eu queria programar o dia de hoje, que tinha um zilhão de coisas assim extraordinárias que eu queria fazer, ainda quero, vou fazer. E aí eu fui falar pra ele, mas fui no meu natural, no meu perfil natural, direto e reto. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele queria ali fantasiar um zilhão de coisas, mas por quê? Mas vamos, mas isso e aquilo. Meu Deus, mas eu já falei, é isso. Ele fez algumas perguntas, é isso. Ele, nossa, mas por que você está sendo tão grossa? Precisa disso? Meu Deus. Ele, só tô te dando. Aí ele veio falar alguma coisa, tô só te exortando. Eu falei, tá bom, não é o momento. Chega, não quero conversar. Não quero falar do dia de amanhã, não quero programar mais nada. Amanhã a gente vê o que que faz. Vou ter que acordar mais cedo do que você mesmo, então a gente vê.
Mas eu só tô falando, tá bom, e eu não quero ouvir, a gente vai brigar, não quero. Enfim, hoje em dia é muito mais fácil para nós termos entender o tempo que tem que parar. Eu vou permitir que ele me exorte, eu vou permitir, vou receber. Eu sei que eu tenho que mudar em algumas coisas. Na hora eu já pensei, na verdade eu falei para ele, nossa, realmente, só eu tô errada, realmente, só eu que tenho que mudar mesmo. Mas aí eu calei a boca e já meu diálogo interno já falou, né? Eu chamo de Espírito Santo, né? Diálogo interno já falou, tá errado, filhona. Cala a boca e escuta. Não é ele que tá ali, ah, meu Deus, ele é o perfeito, eu tenho que ser a perfeita. Não, naquele momento você estava errada. Pronto. E aí, o exercício de hoje aqui é para você dizer, escrever primeiro. Quem é a pessoa que te exorta? Essa pessoa está na sua casa? Essa pessoa está no seu trabalho? É um familiar? Quem é a pessoa que te exorta? Talvez não que você esteja ali, ah, eu gosto dessa exortação, eu gosto desse feedback, mas que tá ali te afiando, te gerando atritos com você toda hora. Depois que você identificou essa pessoa, pode ser mais de uma, você vai fazer uma carta de agradecimento e depois você vai fazer uma carta de perdão. Porque cada vez que essa pessoa te gerou ali uma consciência, te trouxe um feedback, uma exortação, onde você não recebeu, onde você foi, retribuiu com uma injúria, com uma arrogância, frases que não estavam ali totalmente corretas para aquele momento, você não recebeu o feedback. Você está mandando um comando ali para o seu cérebro que tá tudo bem, eu não preciso de mudanças. Quando você trabalha o perdão, além de você estar ali validando e se humilhando e se arrependendo para aquela pessoa, você também tá, para você, né? Você também tá ali falando tudo isso para aquela pessoa. Então, uma carta de agradecimento e uma carta de perdão, pedindo perdão para essa pessoa. Ok? Vou fazer aqui a nossa oração de hoje. Meu Senhor e Pai, hoje quero te agradecer pela minha vida, pela tua palavra que nos transforma e que nos aproxima de ti, Pai. Obrigada pelo teu perdão e pela tua misericórdia que se renovam sobre a minha vida todos os dias. Obrigada, Senhor, por nunca teres desistido de mim, apesar dos meus pecados, e por teres colocado na minha vida essas pessoas que descrevi há pouco, que me amam e que contribuem com a verdade para que eu viva todos os dias uma vida que te agrada. Gente, faça a oração de vocês refletindo, pedindo para o Espírito Santo trazer consciência, trazer mais humildade para nós, para cada uma de vocês aí, para a sua vida, para que diminua o orgulho, né? Como eu gosto de dizer, que diminua eles, porque é só ele. Nós não somos uau, a gente é um grãozinho de areia nessa vida. E fica aí se achando todo orgulhoso, toda orgulhosa. Então, é só o Espírito Santo que pode nos transformar, que pode nos, só Deus para que tem misericórdia ainda da nossa vida e gera aí essas transformações na nossa vida. Então, apresenta algumas pessoas, às vezes é mais difícil do que parece, mais difícil do que nós pensamos, mas talvez essas pessoas que estão ali nos gerando mudança e nós estamos negando essa mudança através dessas pessoas, né? Através dessas palavras, dos feedbacks, enfim, é, é isso. Alguém quer compartilhar? Alguém quer falar alguma coisa sobre o dia de hoje? Tirar alguma dúvida?
Não? Então é isso. Muito obrigada pelo dia de hoje. Um extraordinário domingo. Amanhã tem mais, dia 22 amanhã. Faça o exercício porque faz muito sentido, né? Escrever as cartas aí, identificar, trazer consciência, traz muita clareza e a gente consegue se despir aí da máscara do orgulho. Muito obrigada, gente. Ótimo domingo. Bom Beijo. domingo. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Fiquem com Deus, meninas. Amém. Tchau, tchau.